pessoal, como é que podemos representar o vetor no plano? Tudo bem? Pensar num vetor qualquer que esteja aqui no plano. Direção Y, direção X, tudo bem? Veja, pessoal. Para todo e qualquer vetor, vou chamar de vetor V qualquer, tudo bem? Eu tenho duas extremidades. Eu tenho essa extremidade aqui, que na direção X eu posso chamar de, vou chamar de A, tudo bem? É o ponto que corresponde ao valor X dessa extremidade do vetor. E aqui, na direção Y eu vou chamar de, vou colocar AX, tá? AX e aqui AY, tudo bem? Na outra extremidade, eu vou chamar de BX e aqui eu vou chamar de BY, tudo bem? Vamos para cima aqui, certo? Veja, pessoal, esse tamanho aqui na direção X é muito importante para representar a intensidade desse vetor V na direção X, certo? De acordo com o nosso plano, nossas coordenadas cartesianas, certo? E esse tamanho aqui é muito importante para a gente representar a intensidade da ação do vetor V na direção Y, tudo bem? Então veja, aqui eu tenho um tamanho, certo? E aqui eu tenho outro tamanho, tudo bem? Se for na direção X, eu vou só chamar de X. Se for na direção Y, eu vou só chamar de Y. Tudo bem? Veja, eu já vou logo adiantando para você, veja que a representação do vetor no plano, sempre, né, de maneira a considerar duas direções possíveis no plano, sempre forma um triângulo reto, certo? Esse triângulo reto aqui, ó. Então, daí dá para a gente calcular, sabendo os catetos desse triângulo, certo? Dá para a gente calcular o tamanho do vetor que corresponde à intensidade desse vetor. Se esse vetor V for uma força, por exemplo, um vetor de força, a gente vai calcular, né, através do teorema de Pitágoras, por exemplo, a intensidade desse vetor de força. A gente ainda vai chegar lá, tá? Vamos só representar primeiramente. Sempre quando a gente representa no plano, por exemplo, esse vetor V, certo? Ele vai ter sempre uma direção, que eu vou definir aqui uma direção no eixo X, que é o X chapéu, e uma direção no eixo Y, que eu vou definir por Y chapéu. Se tiver uma terceira direção, por exemplo, no espaço, já vou definir um Z chapéu. E assim, esses que conhecemos por versores, nos dá a direção e sentido da ação do vetor na direção X e na direção Y. Tudo bem? Então, o que fica à frente do versor X? Vai ser todo esse tamanho que eu vou chamar só de X, certo? Mas, quem está à frente do versor Y vai ser esse tamanho que eu vou chamar só de Y. Tudo bem? Então, aqui eu já estou, né, representando esse vetor, certo? Veja, existe também a questão do sinal, tá? Por exemplo, aqui tem na direção X, mas se eu projetar o vetor na direção X, está no mesmo sentido, então é positivo, certo? E se eu projetar na direção Y, está no mesmo sentido e na mesma direção, então é positivo. Se tivesse em direção oposta, vamos pensar aqui num vetor, por exemplo, vou definir, colocar aqui rapidinho, se tivesse assim, seria negativo na direção X, mas na direção Y seria positivo, certo? Mas eu estou definindo primeiramente esse vetor, tudo bem? Então, representar o vetor é muito simples, basta a gente saber uma quantidade na direção X e a quantidade projetada na direção Y,
certo? Mas a gente tem que ter cuidado na questão da orientação. Se tiver na mesma direção de X, na projeção dele, é positivo. Se tiver no sentido oposto, né? Se tiver no sentido oposto, então a gente só acrescenta o menos, certo? Isso quer dizer que o vetor está contra o sentido, né, daquele eixo ali que nós definimos por x e y. Tudo bem? Certo? Certamente, se eu tiver, por exemplo, quanto é o valor de x? O valor de x, você pode representar também, obter isso aqui. O valor de x é o quê? É o bx menos ax, na direção x chapéu, mais o y, no caso tamanho, é by menos AY, na direção Y chapéu. Tudo bem? Também a gente pode representar dessa forma, certo? Então, saber representar o vetor é essencial, principalmente para saber lidar com sistemas físicos que necessitam saber a orientação da força, aonde está localizada a partícula. Aí a gente já utiliza o vetor posição, certo? Que é muito, mas muito importante. Então, fazer essa representação vetorial dos vetores, das grandezas vetoriais, é o primeiro passo a ser feito, né, para qualquer análise vetorial do sistema físico. Tudo bem? Vamos pensar aqui em outra representação qualquer. Vamos pensar um vetor desse jeito. Vamos pensar desse jeito aqui, né? Certo? Então aqui eu tenho direção Y, vou fazer um pouco mais baixo. Vetor, pensar no vetor V. Projetar aqui o AX, o BX, projetar no eixo Y, AY e o BY, certo? Veja, esse tamanho aqui é o que nos importa, tamanho X, e aqui é tamanho Y, tudo bem? Como é que a gente representa agora esse vetor? Veja, na projeção dele, se eu for projetar para X, ele está contra o sentido de X, certo? Então, na direção X ele vai ser negativo na frente. Mas na direção Y, ó, se eu projetar, vai estar na mesma direção e sentido, então na direção Y será positivo. Tranquilo, né? Então veja, esse novo vetor, ele tem uma direção X chapéu e uma direção Y chapéu. Tudo bem? Na direção X, o tamanho é X, mas só que ele está contra a direção do eixo horizontal. Então, para me representar corretamente, eu tenho que acrescentar um menos aqui que simboliza essa direção oposta, certo? Então vai ser menos X. Tudo bem? E na direção Y está na mesma direção e sentido, então vai ser mais. Tem mais Y na direção Y. Pronto, representei. Certo? Então aqui, se eu for fazer de outra forma, eu tenho menos o X. Pode ser Bx menos A, Bx é maior, então Bx menos A, X, certo? Na direção X chapéu, mais o Y vai ser BY menos AY, ok? Na direção Y chapéu. Tudo bem? Então, essa questão do sinal, você sempre analisa, verifica se é negativo, sentido oposto, positivo no mesmo sentido, em direção, certo? Mas você sempre tem que garantir que essas quantidades aqui sejam positivas, certo? Sejam positivas.
E aí você não tem erro, não tem como errar